Nos próximos minutos vamos voltar a abrir a Bíblia para descobrirmos mais coisas, mais, eu diria, bênçãos que Deus tem para nos oferecer e que são verdadeiras virtudes para a nossa vida. E por isso, lá está, vamos convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 de Pedro capítulo 1, para vermos no versículo 19 o que Jesus nos deixou por meio do apóstolo Pedro. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 diz: "E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça nos vossos corações." Podemos dizer que estas palavras se mantêm assim, tal e qual como elas foram ditas, elas são atuais. E por outro lado, será que a palavra dos profetas ainda traz luz em lugares escuros? Eu acho que estas palavras estão mais atuais do que nunca. Por diversas circunstâncias, o mundo em que vivemos traz à vida, sobretudo aquele que quer viver em companheirismo com Deus, traz grande obscuridade. Por isso esta ideia de que a palavra profética, ou seja, as revelações de Deus, iluminam-nos e como que nos orientam. Os segredos, como tu esses dizias, segredos não é? que já aqui falámos, esses segredos como que orientam a nossa vida, como que um GPS que nos dá referências, e nós, se estivéssemos sozinhos, estaríamos mais ou menos na dúvida, e agora, assim de repente torna-se tão fácil, não é? Caminhamos como se conhecêssemos aqueles caminhos há 20 anos, e muitas vezes é a primeira vez que lá passamos. E se não for fácil, caminhamos com confiança, não é? Porque a caminhada não é uma caminhada fácil, mas pode ser confiante, não é? Precisamente porque sabemos que temos um auxílio. Exato. A confiança vem-nos do facto de não estarmos sozinhos. Então não avançamos temerosos. Ora, a palavra profética, ela corresponde precisamente a este mandato. Aquilo que nas palavras do apóstolo Pedro, ele usa simbolicamente ou metaforicamente a ideia de uma luz. A profecia funciona como uma luz que guia o nosso caminho. Realmente nós podemos dizer que na Bíblia há uma espécie de tensão muito clara em termos de linguagem, em vários momentos da Bíblia, entre estas duas ideias. Embora é verdade que fisicamente no universo são realmente duas grandes oposições. Mas na Bíblia, luz e trevas são dois conceitos que estão em grande oposição. Isso revela-se em variadas vezes. E deixa-me, Jorge, aqui talvez trazer à reflexão dois momentos que me parecem que estão de alguma maneira relacionados na Bíblia e que nos ajudam a compreender qual é de facto a solução para as trevas. Primeiro momento, vou para o princípio mesmo da história desta terra. É que a Bíblia abre exatamente com estes dois opostos. Nós vamos ao Gênesis, o livro dos princípios de Deus e desta terra, e é-nos dito claramente que no princípio havia trevas sobre a face do abismo. Portanto, havia já uma amálgama, alguma coisa aqui, anormal, mas essa matéria que existia estava coberta por trevas, portanto a ausência de tudo, o nada, em certo sentido, o nada era o que existia, esse vazio coberto de trevas. E a revelação o que é que nos diz? Que Deus disse: haja luz. Ou seja, a criação de Deus, ela começou por manifestar-se através deste fenómeno. As trevas entraram num conflito, digamos, com a luz, mas a luz vence sempre. Então as trevas foram dissipadas com a luz. Mas o que é que nós compreendemos? Ou seja, como é que Deus revela que foi esse momento? Nem lá esteve para assistir. Mas esse mistério foi revelado a Moisés. Não como. Esse é um mistério que nunca será revelado. Mas o que aconteceu? Deus disse. Então nós começamos a compreender uma relação, logo no início, entre três elementos. Trevas, a palavra de Deus é dita ou é proferida, e a luz entra e dissipa as trevas. Mais tarde, vamos encontrar numa espécie de segunda recriação deste planeta. É como que um segundo princípio, o momento em que Jesus Cristo vem a este mundo. O que é que o apóstolo João faz? Usa estes mesmos elementos e volta a colocá-los em relação. Por isso que ele vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O que ele está a fazer é a falar da vinda de Cristo a esta terra e vai atribuir a Jesus Cristo este título de a palavra. E o que é que ele vai dizer? Que a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela.
O que o apóstolo João está a dizer é que havia trevas nesse momento na terra, mas que quando Cristo, a quem ele chama aqui a palavra, o Logos, quando ele se revela, o que é que acontece? Luz entra neste planeta e dissipa essas trevas. Qual é o ponto, digamos, comum nestes dois grandes momentos? É que trevas existiam, mas são dissipadas pela luz quando a palavra de Deus se faz presente. E há ainda um outro episódio que me parece a mim relevante frisá-lo aqui também, que é quando Jesus morre, parece que as trevas vencem, não é? E o mundo fica durante umas horas, não é? Como que em trevas, de facto. Em trevas. E de repente Jesus ressuscita, ou seja, a luz volta outra vez a vencer, e aí definitivamente, não é? A própria Bíblia diz que aí em termos espirituais, definitivamente. Lá está um momento de trevas porque o Cristo, a palavra, como que se silenciou. Exatamente. Aquela palavra ficou em silêncio durante um momento. Então as trevas prevaleceram. Mas de facto, na ressurreição, aquele sepulcro quando se abriu, até aquela luz, não é? Podemos imaginar a luz que terá sido aquela ressurreição. Mesmo. E aliás, nós sabemos que o túmulo até parecia que estava guardado pelas trevas, não é? Instalaram-se ali quase como com um exército para que não houvesse ninguém que pudesse chegar ali e fizer alguma coisa. E de repente a luz, ela própria... Os anjos que apareceram ali criaram luz e as trevas dissiparam-se ali. Já anunciavam aquilo que iria acontecer. Então nós vemos que na descrição destes acontecimentos, de facto, nós percebemos esta dinâmica, vamos dizer. Claro. Esta dinâmica entre trevas e luz, mas essa luz dissipa as trevas através de quê? Da palavra de Deus. Ora, isto ajuda-nos a compreender que a profecia... é por isso que o apóstolo Pedro vai claramente falar da profecia, e a profecia é a palavra de Deus, mas com uma ênfase, se quisermos, com uma intencionalidade muito especial, por ser uma palavra de revelação extraordinária. Então a profecia, ainda hoje, ela deve ocupar na vida do crente, daquele que quer conhecer o tempo em que vive, entender a realidade que o rodeia e entender a palavra de Deus e o plano de Deus para a sua vida. A pessoa que quer isso, o que ela precisa de fazer é estar atenta à palavra da profecia. É o apelo que o apóstolo Pedro faz. Significa que a profecia em nós é a luz que necessitamos para dissipar as trevas. É exatamente isso. Ela é uma palavra de luz intensa. Toda a Bíblia o é, porque é a palavra, claro. E hoje a forma como a palavra de Deus está presente connosco é na forma escrita. Por isso é que a Bíblia, ela tem que ser a âncora onde o crente constrói e alavanca a sua existência, porque é nesta palavra que nós podemos construir na luz, não nas trevas. Ora, a profecia então ocupa, como que já aqui dissemos, um lugar ainda especial dentro desta palavra, porque é uma luz, vamos dizer assim, se toda a palavra é uma luz, a profecia é como que um holofote. Claro. Então, esse holofote está direcionado. Lá está. Ela não é mais importante que o resto, porque a luz está na palavra de Deus, mas este holofote como que consegue dirigir. Claro, eu posso olhar para profecias messiânicas e através desse holofote ver claramente como Deus conduziu as coisas, como Jesus Cristo, pelas profecias, era exatamente o Filho de Deus. Aqueles seriam os acontecimentos que marcariam a sua vida. E agora pensemos em alguns dos grandes holofotes que temos na profecia, que nos apontam, por exemplo, para o tempo do fim e que nos ajudam a compreender como estará o mundo pouco tempo antes da volta do Senhor Jesus. Como os fenómenos religiosos, políticos, sociais até, como esses fenómenos nós podemos lê-los e entendê-los de acordo com uma certa luz, um holofote muito claro e intenso que nos vem de, por exemplo, o que Jesus disse em Mateus 24, o que o livro de Daniel revela, ou que o Apocalipse, em tantos dos seus capítulos, nos anunciam. Então, é um privilégio para o crente ser iluminado através desta intensidade que, se nós desligarmos estes holofotes, claramente nós vamos andar mais perdidos. E é curioso que Pedro vai dizer que este holofote ou estas profecias devem estar guardadas exatamente no local onde Deus quer viver, que é no nosso coração. Porque o nosso coração é daí que estão as entradas da vida, quer dizer, então, o nosso coração é uma linguagem, aliás, bíblica para falar do centro das decisões. Exatamente, já falámos nisso. O contexto bíblico do coração é a capacidade de cada pessoa escolher, tomar decisões, por isso é que ela tem que estar no coração. Exatamente. Porque é na medida em que essa luz, eu racionalmente a quero como aquela que dirige a minha vida, eu vou-me comportar, vou dirigir-me, vou
vou guiar os meus passos segundo essa revelação. E isso realmente é um chamado, um apelo que é feito a todo o que crê. Portanto, já sabe, pode transferir muito do conhecimento que está na Bíblia, muito da revelação que está na Bíblia para dentro de si, ou seja, para dentro do seu coração, para dentro da sua mente, fazendo o uso correto destas profecias que não são mais do que segredos que Deus quer contar àqueles que o amam verdadeiramente. E se você ama a Deus verdadeiramente, então fique atento às muitas profecias que a Bíblia tem e que de alguma forma nos mostram não só o tempo passado, mas o tempo presente e também o tempo futuro. Não temos mais tempo para continuarmos a conversa, mas fica a promessa de amanhã voltarmos neste mesmo horário, nesta que é a sua estação de rádio em Lisboa e também pela internet em todo o mundo. E se nos prefere ver, então pode escolher o Hope Channel ou o Facebook da rádio para poder estar em contato connosco. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.